tudo bem? Então é Natal e eu desejo que nesse Natal toda tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade para você. E você, aluno da primeira fase da EJA, hoje nós vamos trabalhar como tema a operação inversa da multiplicação e da divisão. Essas aulas são as de números 118, 119 e 120, que está na página 96 e 97 do seu caderno integrado. Vamos nessa? Aqui nós temos, gente, um gráfico. Então, atividade com gráfico de colunas. Nós já estudamos sobre gráfico de colunas e aqui nós temos um gráfico que quem tem como tema times de futebol. Ele pede que você observe o gráfico e responda as questões abaixo. Então, veja só, aqui na lateral, na vertical, nós temos que os números aqui de 0 até 2.000. Vamos ver o que aqui se indica? Aqui na horizontal nós temos alguns times de futebol, como Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. Esse gráfico aqui, gente, ele está mostrando a quantidade de torcedores de cada time. Então aqui, como você vê que ele aqui já colocou o número de cada time. Então o Palmeiras tem 1.587 torcedores, o Santos tem 1.699 torcedores, o São Paulo 1.750 torcedores, o Grêmio 1.346 torcedores e o Flamengo 1.487 torcedores. Vamos ver agora o que ele está pedindo aí na página para você responder. Na letra A, ele quer saber o seguinte: qual time possui mais torcedores? Aí vamos analisar o gráfico. Você vai voltar aqui para o gráfico e primeira coisa, você vai olhar aqui, qual dessas colunas você acha que é a maior. Então, mas aqui está parecido o tamanho. Então, o que você vai fazer? Para que não haja dúvida, você vai analisar pelos números aqui de cada time. Então, você vai observar os números do Palmeiras, os torcedores do Santos, do São Paulo, do Grêmio e do Flamengo. Qual desses números aqui indica o maior time, o que tem mais torcedores? Então, aí você achou o maior número, você vai olhar qual é o nome do time e responde aí na letra A no seu livro. Tá certo? Vamos lá. Na letra B, ele quer saber o seguinte: qual time possui menos torcedores? Então, você já achou a maior coluna, agora procura a menor coluna. Professora, eu estou na dúvida. Então, vai para o número. Procura qual desses 5 números que aparecem aqui, qual deles é o menor. Aí você desce e vai olhar o número do time de futebol que tem o menor número de torcedores. Tá certo? Vamos à letra C, que diz assim: quantos torcedores torcem para o time do Palmeiras e dos Santos? Então, o que é que você vai fazer? Palmeiras, está aqui o número 1.587 e Santos está aqui, 1.699. Para você saber o total de torcedores desses dois times, você vai somar a quantidade de torcedores do Palmeiras mais a quantidade de torcedores do Santos e vai escrever a quantidade da soma que você achou aí, dos dois times, e coloca aqui na letra C. Na letra D, diz assim: quantos torcedores torcem para o time de São Paulo a mais do que o time do Grêmio? Então, eu vou voltar aqui para o maior para vocês verem. Então, aqui está São Paulo, 1.750. E aqui estão os torcedores do Grêmio. Se você analisar, tanto pelos números como pela coluna, você vai ver que o São Paulo tem o maior número de torcedores. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos torcedores o São Paulo tem a mais. Aí, a gente está falando de diferença. Para você saber essa diferença, você vai calcular fazendo uma operação da subtração. Então, você vai pegar o número maior, que é o de São Paulo, 1.750, menos o número menor, que é o do Grêmio, 1.346. Vai subtrair. Achou o resultado dessa subtração? Então, aí você descobriu quantos torcedores torcem para o time do São Paulo a mais do que o do Grêmio.
essa diferença, você faz a subtração e coloca a resposta aqui na letra D. Na letra E, diz assim: quantos torcedores torcem para o time do Santos? E do Flamengo? A mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, Santos, tá aqui a quantidade de Santos, e vai pegar a quantidade de torcedores do Flamengo. Como ele quer saber os dois juntos, então o que é que você vai fazer? Adicionar, somar. Soma o número do Santos mais o número do Flamengo, achou o total. Então, você vai colocar aí no seu livro, na questão E, essa resposta da quantidade que você achou. Tá certo? Vamos à pergunta da letra F. Quantos torcedores torcem para o time do São Paulo a mais do que o time do Flamengo? Então, outra pergunta que você já viu aí, que você já fez. Então, aqui está São Paulo. Tá vendo aqui a quantidade de São Paulo e Flamengo. Ele quer saber, ó, a gente tá vendo que São Paulo tem mais torcedores do que o Flamengo. Agora, o que ele quer saber é quantos torcedores o São Paulo tem a mais do que o Flamengo. Para saber, você vai ir novamente, você vai fazer uma subtração. Coloca o número maior em cima, o número menor embaixo e você vai subtrair. Achou o resultado? Pronto, é a resposta. Quantos torcedores tem a mais do São Paulo em relação ao Flamengo? E escreve aí na letra F. Combinado? Agora vamos ao nosso segundo gráfico. Ele diz assim: o gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. Então, ele pegou aqui um ano equivalente a 2008 e colocou aqui os 6 meses. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram. Então, vamos analisar aqui no gráfico maior. Então, aqui nós temos o consumo mensal de uma determinada casa durante 6 meses no ano de 2008. Então, ele pegou o mês de julho, o mês de agosto, de setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora, a pergunta é: quais foram os meses que o consumo foi maior que 300 kW? Então, a gente vai ter que voltar aqui, ó. Aqui nós temos no gráfico, ó, quilós por hora, consumo por hora, tá vendo? Então, aqui tem 0, 100, 200, 300 e 400. Ele quer saber desses 6 meses aqui, qual passou de 300. Então, a linha de 300 está aqui, ó. Você vai olhar quem foi que passou de 300 e vai observar quais foram esses meses. E vai marcar aqui se foi novembro e dezembro, se foi julho e agosto, agosto e novembro ou agosto e dezembro. É só você analisar aqui, ó, o consumo de 300, quem passou, vai lá e olha o nome do mês. Fácil, fácil, fácil. Essa aqui também, gente, é um gráfico bem interessante para a gente estar analisando, tá certo? Agora, capriche nos estudos. Boa aula, estude bastante, nossas avaliações estão chegando e eu acredito em você. Então, boa atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço.